Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Você que está acompanhando a gente aí, um abraço muito especial para você. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia para você acessar agora cursosmelodia.com.br para você se inscrever já para a turma de março. Olha, turma de janeiro já estudando, turma de fevereiro também, turma de março sendo formada. E você é o nosso próximo aluno. Vai lá, cursosmelodia.com.br. Um beijo para você, a gente se encontra. Deus te abençoe. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, começando então mais uma semana de debates aqui na Melodia. Hoje, 18 de fevereiro de 2019, e você participando aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097, você aí acompanhando a gente através do nosso Facebook da nossa Melodia. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando: você já tem maturidade cristã para saber quando é Deus em ação, Deus agindo, e quando não é? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto, pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, o pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC, e o pastor Arão Vitorino, da Assembleia de Deus Ministério Graça, em Tribobó, São Gonçalo. Vamos começar nosso debate orando, o bispo Davi Gualberto orando, abrindo o nosso debate. Seja bendito o teu nome para sempre, Senhor, nesta manhã tão especial, nesse dia que o Senhor tem nos dado, e esta oportunidade de estarmos aqui de volta na nossa querida Rádio Melodia alegra por demais o nosso coração e torna esse dia mais especial ainda. Rogamos a orientação do Teu Espírito para nós que estaremos debatendo este tema tão importante, a orientação do Teu Espírito ao pastor Eliel do Carmo na condução desse debate, e aos ouvintes um coração sensível para entender a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Debate Melodia. Pois é, desde cedo, promovendo então o nosso debate nesta manhã, dentro do nosso Disque M, cheguei a falar aqui algumas vezes para quem acompanha o nosso programa e a grande audiência, de que esse tema seria um divisor de águas nesta manhã no sentido da nossa caminhada cristã, porque muitas das vezes colocamos um peso desnecessário nessa nossa caminhada já tão complexa, no sentido de nos mantermos longe de tudo aquilo que acaba prejudicando a nossa caminhada. E a pesquisa pergunta: você já tem maturidade cristã para saber quando é Deus agindo? Porque tem o agir de Deus, a ação de Deus, e tem também quando Deus não está agindo e a gente acha que Ele está agindo. Os dois são os dois extremos, não é? Quando é Deus agindo e eu não sei que é Ele agindo, e quando não é e eu acho que é. Como é que é isso, hein? Como é que a gente detecta isso? E olha que aqui nós estamos falando nem com tempo de casa, 30 anos de igreja. É possível que você não tenha maturidade cristã para discernir isso.
Por isso que nós vamos para o debate nesta manhã. Eu começo com o meu mestre, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Eliel, como eu sempre tenho dito aqui oportunamente, e vez ou outra eu sempre menciono isso, os temas são simples e profundos. Sempre assim. E essa é uma frase que eu aprendi, né? No dia 9 de dezembro de 1973, com aquele professor, presidente da Academia Brasileira de Letras, à época, Austrégésio de Ataíde, quando ele disse que a simplicidade é irmã da profundidade. Quando vem um tema simples, eu fico preocupado. Quando vem um tema profundo, eu fico mais tranquilo. Esse tema é simples, parece que é o nosso dia a dia. E quando o tema reporta a questão da maturidade, é fundamental a maturidade aí pelo seguinte: quando Deus chamou Samuel, Samuel não entendia. Samuel não entendia. Aí Deus falava para Samuel de novo, ele não entendia. Até que Eli, com mais experiência e maturidade, chamou: meu filho, ó, quando você ouvir essa voz, diz: fala, Senhor. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma geração de pessoas igual a Samuel, que não tem essa percepção do agir de Deus. E um segundo ponto interessante que você mencionou logo na sua fala é com relação a aquelas pessoas que Deus está agindo e nem sabe que é Deus. Isso aconteceu com Pedro. Quando estava na prisão, aquele anjo desceu, abriu aquelas portas, fez ele sair da cadeia diante de 16 guardas lá cercando aquilo, ninguém viu, e ele não sabia que era o anjo do Senhor. Você vê logo quem? Pedro. Então você vê um menino e vê um adulto experiente que não sabia que era Deus. Ao final, quando o anjo chegou aonde Pedro estava seguro, o anjo deixou. E naquele momento, ele entendeu que era o Senhor. Então, às vezes, algumas pessoas também têm dificuldade de entender que é Deus. Mas Deus em todo o tempo está agindo. E eu trago uma frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento, aí então ouvimos o ribombar de sua voz. Então Deus, às vezes, está chamando a atenção da gente, nós não estamos prestando atenção, porque falta essa maturidade. Porque a maturidade, ela se adquire também com intimidade. À medida que a gente busca intimidade com Deus, no momento que a gente começa a orar e a consagrar, e eu sempre disse aqui, consagrar é separar um tempo para Deus, é ficar com Deus. Esquecer telefone, internet, pessoas querendo falar, se reserva para ter um tempo, um momento com Deus. Onde a gente, fazendo isso, nós vamos adquirindo essa maturidade, e essa maturidade será suficiente para a gente poder identificar quando Deus está falando. E a gente vai dizer, depois da experiência, depois dessa maturidade, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ou entender quando é que Deus está agindo. Porque muitas pessoas não entendem, Eliel, que Deus fala pelas circunstâncias. E eu vou finalizar a minha participação dizendo o seguinte: existem 3 vozes que ecoam durante as circunstâncias da vida: a voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. As circunstâncias sempre estarão soltando essas 3 vozes. E como identificar? Aí é uma questão. Tendo maturidade, eu falo assim, isso não é a voz de Deus. Você imagina Paulo caminhando depois de oração, vinha uma mulher e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Uma grande verdade. Olha, ele era para dizer assim: não, realmente, eu sou um servo do Deus Altíssimo. E ela fez isso. Paulo, um dia, indignado, repreendeu aquele demônio e ela não falou mais. Então, você percebe que a maturidade de Pedro, de Paulo aí, fez perceber que aquele elogio, aquela frase, aquela colocação, não estava de acordo com
o que as pessoas imaginavam. Embora fosse verdadeira. Embora fosse verdadeira. É a primeira vez que eu vejo o diabo falar a verdade na Bíblia é aí. Homem, servo do Deus Altíssimo. Então, naquele momento, ele repreendeu aquele demônio. Então, às vezes, o diabo também está falando e a gente está achando até que é Deus. Então, fechando, a lição para nós começarmos a entender isso. Significar as coisas. Ou seja, é Deus. Deus vai dar... nós vamos falar isso aqui hoje ainda. Como é que a gente sabe que é Deus? E como é que a gente identifica que não é Deus agindo na nossa vida ou falando em nossa vida? Pastor Arão Vitorino, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, pastor Davi Roberto. Bom dia, pastor Ziel. Bom dia, meu amigo pastor Paulo Afonso. Generoso, é sempre bom para nós vê-lo bem. Bom dia a todos os ouvintes, esse planeta de audiência tremendo aí, sempre nos prestigiando, nos honrando com sua audiência. Mais uma vez, pastor Eliel, pergunta simples, resposta complexa, né? Mais uma vez. Parabéns à Melodia por esse tema que eu acho que realmente vai ser um divisor de água. Muita gente vai mudar seu modus operandi, sua cosmovisão a partir de hoje. Entrando aqui propriamente dito no assunto, o que acontece? Eu vou deixar aqui minha humilde opinião. Para nós sabermos quando é Deus ou não que está falando, Eliel, não depende só de maturidade. Eu diria que maturidade mais intimidade, mais uma pitadinha de fé, mais ainda e principalmente clareza da parte de Deus. Porque devido às nossas limitações, muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está falando. Ou devido à suprema, à grandeza de Deus, à soberania de Deus, ele pode falar de forma que nós nunca vamos entender o que ele está falando. É difícil acontecer isso, mas é possível acontecer. Então, gente melhor do que eu teve dificuldade, já foi citado aqui, de entender quando era Deus ou não era. Por exemplo, o caso de Samuel. Samuel não entendeu. E aí Eli fez um intensivão com ele, mesmo assim não adiantou muito não. Ele falou, eu vou responder o que o senhor está falando, eis-me aqui. Mas ele não conseguiu identificar. Entendeu? Ele seguiu o conselho do velho Eli. Pois bem, nós temos o caso de Elias. Elias, quando estava na caverna também, aí veio o vento, ele pensou, não era Deus, aí veio o terremoto, veio o fogo, depois uma mansa e suave voz. Enfim, não é muito fácil entender quando é e quando não é Deus. Agora, Deus é uma pessoa, ele fala. Como uma pessoa, ele fala. Aí eu parto para uma outra situação. O problema nosso, que nós queremos que Deus fala o que nós queremos que ele fale e da forma que eu quero que ele fale. Por exemplo, vamos para a prática, o dia a dia. O que é que nós queremos? Estou falando nós, para não me passar aqui melhor do que alguém, mas as pessoas normalmente querem que Deus fale o que no dia a dia? Eu devo me casar com essa pessoa? Aí ele quer ouvir Deus falar para ele que não. Eu devo comprar esse carro? Ele quer ouvir Deus falar para ele que sim ou que não. Eu devo fazer essa viagem? Ele quer ouvir Deus falar para ele que sim, que não. E Deus não vai falar dessa forma que ele está pensando. E como? Como que a pessoa quer ouvir Deus? Uma voz do além. João, não faças tal. Manel, venha cá. Ele quer ouvir uma voz do além. Bom, como resolver esse imbróglio então? Eu tenho uma maneira, que é a maneira que eu uso, que tem dado certo, e eu tenho percebido isso nas pessoas, pastor Eliel, você, meu ouvinte que está aí do outro lado, as pessoas vão para a igreja assim, eu vou ouvir o que Deus vai falar, eu vou lá para ver o que Deus vai dizer. Meu irmão, minha irmã, filho, filha de Deus, não se preocupe com o que Deus tem a dizer. Se preocupe com o que ele já disse. E o que ele já disse está na palavra. Eliel, veja o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, eu entendo que nós devemos proceder, agir, viver com base na palavra de Deus.
Porque se a gente, essa ligação direta, excluindo a palavra, e essa ligação direta com Deus, é meia complicada. Então, para o dia a dia, nós temos que... A Bíblia diz o quê? Se você está livre de um jugo, não torne para debaixo dele. Não precisa Deus falar comigo. A Bíblia diz para você fugir do diabo. A gente falou isso aqui no outro dia. Resistir o diabo na fé, ele vai fugir. Então, não precisa de Deus falar para você certas coisas. Eu acho que a gente está abandonando a palavra e indo atrás dessa tal voz do além, muitas vezes a voz de um profeta, porque é mais fácil fazer isso do que fazer o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que na sua lei medita, prescruta de dia e de noite. Eu acho que o embasamento do crente com a palavra de Deus é que vai lhe dar a direção correta para ele não ficar, será que é Deus? Será que não? Mas meu coração do homem é o quê? É enganoso. É enganoso. Agora a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela não mente. Então eu penso que a gente tem que estar plantado na palavra de Deus. Pastor Osiel Nascimento, meu pastor, que bom também tê-lo aqui, bom dia. Prazer é sempre meu, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Que maravilha, que bom, né? Eu, quando ouço os meus amigos e irmãos em Cristo, eu sei que podem sempre, colaboram muito. Eu fico, além de ouvi-los, procurando entender a profundidade das colocações, que realmente é muito interessante. E eu entendo que a maturidade, ela devia ser natural e gradativa. Isso deveria ser, infelizmente não é. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então a verdade é que deveria ser gradativo e natural. E ambos os pastores falaram sobre Samuel, e a imaturidade de Samuel, naquela passagem, está claro, porque ele era menino. Simplesmente assim, ele não tinha como entender, até porque ele era menino. Aí nós vamos contrapor que ele tinha uma maturidade maior naquela área, vai e ensina o menino. Porém, quando o menino vai crescer em maturidade, vai dizer que aquele que era maduro estava agindo com imaturidade porque não repreendia os seus filhos. Isso vai dizer que mesmo a gente crescendo em uma área específica, a gente pode demonstrar uma imaturidade. Aí entendo, aí eu vou concordar plenamente na complexidade do assunto, que parte de uma naturalidade, eu posso ser maduro numa área e errar terrivelmente em outra área. Então é muito importante que a gente entenda que esse assunto é muito sério. É muito sério. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é algo que nós temos que estar em mente. Sempre quando eu leio Hebreus, na passagem, se não me falha a memória, capítulo 5, que o escritor vai dizer que pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. O escritor aos Hebreus, ele demonstra ali uma insatisfação, uma decepção, porque os seus alunos, vamos dizer assim, já teve tempo para ser maduros. Então, o tempo passou e eles não amadureceram. Ou seja, aquilo que deveria ser natural, que deveria ser gradativo, não estava sendo. E o tema vai dizer o seguinte: você tem maturidade cristã para saber quando é Deus agindo e quando não é? Eu preciso partir também desse pressuposto. Deus age. Eu tenho convicção de que Deus age. E a melhor forma de um maduro reconhecer quando é o agir de Deus, vou aqui concordar com o meu amigo pastor Arão, é confrontar com a palavra do Senhor. Deus fala da forma mais simples, deixa eu usar uma expressão, possível para que ele fale. Mas a nossa limitação realmente nos impede de ouvi-lo atentamente e reconhecê-lo. Talvez o que o pastor Arão tenha falado vai se enquadrar numa colocação de Arthur da Távola, que diz, ele tem um texto que fala sobre ouvirtude, ouvir com virtude. Ou seja, as pessoas não ouvem o que a outra está falando, mas o que ela espera que ela diga.
Então Deus fala claramente, Deus fala sem qualquer tipo de dúvida, mas as nossas limitações impedem de ouvir naquele momento o agir de Deus, a forma que ele está falando. A Bíblia diz ainda, em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, uma forma mais simples, se é que eu posso falar assim, de entendermos se é Deus ou não, é com a palavra dele. Para finalizar essa minha primeira parte, eu lembro bem que eu estava chegando em casa, eu estava a pé, e tinha duas irmãs conversando na rua mesmo, uma chorava muito, e percebeu que eu estava passando a pé, eles falaram, pastor, o senhor pode dar uma palavra aqui para a gente? Essa irmã está passando por um problema muito sério. Eu só gostaria de uma palavra. Nós gostaríamos de uma palavra da parte de Deus. Eu falei, tá certo, eu vou profetizar então. Se preparem que eu vou profetizar agora, nesse momento, uma palavra para você agora, profética. Aí eles ficaram preparados, fecharam os olhos na rua. E o Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Fico com essa palavra, pastor, muito obrigado, eu precisava ouvir essa palavra, e fui embora. Eu não errei, eu profetizei, fui claramente porque já está na palavra. Então, não quer ter dúvida do agir de Deus, consulte a poderosa palavra dele. Existem outras formas, eu posso falar aqui rapidamente, sem qualquer média, pastor Léo, você me conhece muito bem, e eu sei, está na Bíblia, no Salmo 118, o Senhor está comigo, versículo 7, entre aqueles que me ajudam, eu sei que Deus age usando pessoas. Há alguns anos, já há mais de 15 anos, você esteve na minha cidade, num evento, me convidou para esse evento, tivemos juntos alguns momentos, fizemos uma amizade, vim parar aqui no Debate Melodia, lá se vai mais de 15 anos, e eu sei que tem sido rico para a minha vida. Eu sei que aquele momento Deus te usou e foi o agir de Deus. Talvez naquele exato momento eu poderia não ter a profundidade disso, mas hoje eu chego à conclusão que Salmo 118, versículo 7, é o agir de Deus usando pessoas. Então eu sei que Deus age, principalmente eu aprendo isso na sua palavra e também aprendo que Deus age na minha maturidade. Confirmação lá na frente de que Deus usa pessoas. Isso é muito importante. Bispo Davi Gualberto, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui, meu bispo. Bom dia. Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor Eliel do Carmo, os pastores, amigos aqui à mesa. Que bom estarmos juntos discutindo esse tema tão importante. Eu já foi muito bem dissecado pelos nossos companheiros. Eu temo que a razão dessa imaturidade cristã no nosso meio hoje passa pela mudança na pregação do evangelho. A gente está vivendo um evangelho hoje muito antropocêntrico. Então, quando a pregação do evangelho, ela destaca o homem, como é que nós vamos conhecer a Deus? Eu só posso conhecer a Deus se eu for apresentado a esse Deus, e a única forma de ser apresentado a esse Deus é através da sua palavra. Então, se quando o homem é ressaltado, nós realmente teremos muitas dúvidas na nossa relação com Deus. Nós ficaremos realmente muito confundidos, sobretudo nesse mundo de muitas vozes que nós estamos aí inseridos nele. Agora, eu entendo, Eliel, assim, sendo bem objetivo, que existem 4 crivos que são fundamentais para nós discernirmos o agir de Deus em todas as áreas de nossa vida. O primeiro crivo já foi muito bem dito aqui pelo pastor Arão, confirmado pelo pastor Ziel, que são os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é a vontade, é a expressão absoluta da vontade de Deus. Os teólogos contemporâneos, eu ouvi um deles no outro dia dizendo que Deus é maior do que a sua palavra. Parece uma frase linda. Outro disse que Deus não pode estar preso à sua palavra. Parece outra frase linda. Mas são 2 frases malignas que vieram do inferno para confundir o povo. Deus, ele não é maior do que a sua palavra. A sua palavra é a expressão do próprio Deus.
Deus não está preso à sua palavra. A sua palavra é a vontade expressa dele para as nossas vidas. Então, essas frases que são colocadas, elas vêm para confundir o povo. E a palavra de Deus, ela precisa ser o crivo para que nós possamos discernir a ação de Deus na nossa vida em quaisquer áreas. Deixa eu dar um exemplo assim, muito objetivo. Minha irmã, Deus não vai matar o marido da outra para você ficar com ele. Isso está contra a palavra dele. Meu irmão, Deus não vai matar a mulher do outro para você ficar, o marido dela para você ficar com ela. Isso vai contra a palavra de Deus. Meu querido, você está no emprego, você é crente e o outro é ímpio. Só que o ímpio chega na hora. O ímpio, ele sai depois do horário. O ímpio faz as tarefas dele com excelência. E você que é crente, chega atrasado, sai antes da hora, está sempre metendo um migué lá de atestado médico. Na hora que o chefe quiser dar uma promoção, ele vai dar a quem? Não, mas a palavra de Deus diz que eu sou cabeça, eu não sou cabeça. Mas Deus é justo. Deus não vai interpor a sua palavra para abençoar um crente sem vergonha. Então, a palavra de Deus é o primeiro crivo para saber se Deus está agindo ou não. Deus não vai agir de encontro à sua palavra. Ele vai sempre agir ao encontro da sua... Atenção às preposições. Deus não vai agir de encontro. Ele vai agir ao encontro da sua palavra. Ou seja, corroborando e confirmando sempre a sua palavra. Segundo crivo, vou ficar só nesses dois, depois eu falo dos outros dois. Deus sempre agirá para a glória do seu nome. Deus nunca agirá para a glória do meu nome, para a exaltação do meu nome, para que meu nome esteja... Não, Deus sempre agirá para que o nome dele seja glorificado. Isso não é um delírio de Deus, não. É porque o sol, a lua, as estrelas, a terra, todo ser que respira deve glorificar o nome do Senhor. Então, Deus está agindo para eu me tornar grande, Deus está agindo para eu me tornar famoso, Deus está agindo para eu me tornar conhecido, para o meu nome ser engrandecido em toda a terra. Não é a ação de Deus, porque a ação de Deus sempre será para a glória do teu nome. Através de mim? Sim, mas para a glória do seu nome. Depois eu falo dos outros dois crivos. Tá aí. Beleza, hein? Bom demais. Aqui, Tiago diz aqui, Vegário Geral, eu tento ver pela palavra de Deus, peço entendimento, e se for de Deus, eu peço para Deus confirmação de tudo que foi falado. Obrigado, meu irmão. Guilhermano Nazaré, de Três Rios, também ligado aqui com a gente, participando. O Pai do Senhor tem maturidade, sim, pois precisamos ter discernimento entre o bem e o mal. Aqui, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Berguiel, Nova Iguaçu, também participando. Isto causa embaraço na cabeça dos crentes. Eu já tenho essa maturidade, pois com o tempo a gente vai criando casca, calo. Só com o tempo e estrada que se adquire tal estágio, diz aqui. Obrigado pela participação também aqui, meu irmão. Outro ouvinte diz aqui, Luiz Carlos Cascadura. A Eliel, bom dia. Amado, estou sempre na escuta. Pode crer, obrigado, queridão. Diz assim, acho que muitas pessoas não sabem porque colocam até futebol como se Deus fosse torcer para aquele time ganhar ou não. Isso está fora do contexto. Obrigado, queridão. Ainda Valdirene Itaguaí aqui com a gente. Senhor pastor, é um dos motivos da minha angústia não saber o que Deus quer para minha vida. Eu não sei ouvir a voz de Deus, não sei discernir entre o sim e o não. Sou uma pessoa muito ansiosa e a maioria das minhas atitudes são fracassadas, e são fracassadas justamente por não ter intimidade com Deus, por minha ansiedade. Não tenho maturidade para saber se é Deus ou não. Então você está no lugar certo aqui, viu, Valdirene? Para a gente comentar isso aqui. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo, volto já com a segunda parte do nosso debate. Tem muita coisa para a gente falar sobre o tema de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador.
formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Você já tem mesmo maturidade cristã para saber quando é Deus agindo e quando não é? Estamos aqui discutindo esse assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Osiel Nascimento, o pastor Arão Vitorino e também com o pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo, a nosso ouvinte participou aqui com a gente agora, né? E ela estava dizendo da dificuldade dela, e nós já constatamos isso aqui, né? Dessa dificuldade, às vezes, nessa nossa vida, na nossa limitação, saber quando é, quando não é, saber discernir isso, hein, pastor Paulo Afonso? Léo, primeiro, é importante o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso. Primeiro, a vontade de Deus é normal. Deus tem uma vontade, ponto. Deus não tem essa divisão de vontade, na minha ótica, feita pelos teólogos. Não, Deus tem uma vontade. A vontade normal é a vontade de Deus. Como é que se chama ela? É a vontade. Segundo, Deus tem uma vontade moral, que é a Bíblia. Tudo que a gente quiser saber sobre a vontade moral de Deus está na Bíblia. E terceiro, Deus tem uma vontade individual. É como Deus me trata. Deus tem uma vontade para a minha vida diferente da vida do pastor Osiel. Porque Deus nos trata individualmente, como filhos. O grande erro nosso dos pais é tratar os filhos todos por iguais. E Deus não trata assim. Deus trata cada um pela sua personalidade, temperamento e caráter, e sua individuação. Então, nesse sentido, a gente tem que entender um pouco mais sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bom, eu sabendo qual é a vontade moral de Deus, eu vou também, então, adequar a minha vontade, entender a vontade de Deus como ela está ali. A vontade de Deus é aquela. Então, eu não posso fugir de um aspecto moral que a Bíblia diz. A Bíblia é fundamental para isso. Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração. Então, isso é fundamental. Agora, o que eu vejo também, Eliel, com relação a essa questão de ouvir Deus e de saber se é Deus? Normalmente, a maioria dos nossos irmãos, eu vou falar a maioria, e não a minoria, a maioria dos nossos irmãos querem ouvir um Deus que fale de uma forma sobrenatural, enquanto Deus vai falar de uma forma natural. Aí está um grande segredo de ouvir Deus. Deus fala por um abraço. Deus fala por uma paz do Senhor, por um sorriso de uma criança, uma palavra de uma criança. É que nós não percebemos, nós estamos igual a Maria, querendo agradar Jesus com quitutes, com comida, enquanto o que Deus quer que nós façamos é parar para ouvi-lo, escolher a melhor parte. Então eu vejo muitos crentes querendo sobrenaturalizar a ação de Deus na sua vida. Se Deus não falar, se Deus não usar um profeta, se o homem não sapatear, não falar uns 50 línguas estranhas, Deus não falou com ele. Se você às vezes vai falar com uma pessoa, dá um abraço na pessoa e diz assim, ó, Deus te ama. Meu irmão, essa palavra, eu vi uma menina dizer isso para um casal, eu estava evangelizando ali na Quinta da Boa Vista com a igreja, nós pegamos o ônibus, fomos para lá uma certa vez, e uma criancinha
chegou para um casal, parou para entregar um folheto e falou na linguagem dela: Deus te ama. O casal, na mesma hora, você viu os olhos daquele casal brilhar. Parece que eles iam chorar ali. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que palavra poderosa essa garota disse. Ela não fez um discurso. Deus não estava falando para aquele casal? Mas a gente tem que parar com essa questão de querer sobrenaturalizar as coisas de Deus, achando que Deus vai mandar um anjo, que se vê anjo na igreja, o pessoal fica pulando de alegria. Se dissesse: olha, irmão, chegou, tem um anjo aqui. Teve um pastor que fez isso. Começou a falar em cada lugar que ele citava lá, nas irmãs, né, que todo mundo ia pulando, dando glória. Depois ele disse: esse anjo é o diabo. Aí todo mundo murchou. Então, na verdade, a gente tem que parar de querer sobrenaturalizar a ação de Deus. E o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, é um governo natural. E a gente quer: por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? A gente chega a questionar Deus, dizendo que Deus deveria agir daquela forma. Deus está presente em todo lugar, mas Deus não está agindo em todo lugar. Porque Deus está presente pela sua onipresença. Mas a ação de Deus difere da sua onipresença. Nem sempre Deus está agindo. Mas quando ele não está agindo, ele está agindo. Porque o mundo tem que ter um curso natural. A vida tem que ter um curso natural. Se nós não entendermos isso e queremos que Deus... Existia um programa antigamente que tinha um camarada que queria tudo explicadinho. Nós estamos querendo que Deus seja igual aquele camarada. Tudo explicadinho. Eu quero tudo explicadinho. E olha só, Deus chega para Davi em Keila e fala assim, Davi pergunta: Senhor, se eu ficar aqui, Saul me achará? Achará. E se eu ficar aqui em Keila, o pessoal aqui vai me entregar? Entregará. Deus precisa dizer mais alguma coisa para ele? O que Davi fez? Juntou a galera toda, pessoal, vão fugir daqui imediatamente. Se um crente do dia de hoje falou: não, Deus disse só que achará e que me entregará. E agora, o que eu faço? Ora bolas, Deus te deu inteligência. É que nós não valoramos a inteligência que Deus nos deu. Quando os caras começaram a construir uma torre, na época de Ronde lá, o que acontece? Deus falou assim: vamos descer, senão os caras vão construir mesmo. Porque Deus sabe a capacidade que ele nos deu, mas nós minimizamos essa capacidade e ficamos dependentes de Deus naquilo que ele já nos deu para decidir. Deus deu a capacidade de sentir, de escolher e de saber. Se você fica consultando a Deus, caso com essa ou não caso, Deus não vai escolher isso. E Deus, se escolher isso, está anulando aquilo que ele já te deu. Então, você tem que orar, tem que examinar, tem que avaliar. Deus não vai ficar entrando em detalhe, não, entra pela direita, vai pela esquerda. Deus vai guiando você, mas é você que está na condução do veículo. Eu não sei ir para Paraíba do Sul, mas se for um camarada comigo me guiando, eu vou dirigindo meu carro até lá. Agora, se Deus está do seu lado e está guiando você, ele está dizendo: vai por aqui, mas cuidado, tem aclive, tem lá uma placa, tem ali uma lombada, você diminui. Agora a gente quer que Deus faça tudo. Aí a gente está achando que nós somos marionetes. E Deus não trata a gente como marionete. Deus trata a gente como seres inteligentes e humanos. E pare de sobrenaturalizar. Vamos deixar o curso normal e ler a Bíblia. Consultar a palavra de Deus para descobrir qual é a vontade moral dele. E o mais, diz a Bíblia, que o mais ele fará. Tá aí. A Selene diz aqui: São Gonçalo, a paz, concordo quanto a termos maturidade para entender ou saber quando é Deus que está falando, mas a intimidade com Deus é que vem através do Espírito Santo, ou seja, revelado a quem nos fala. Tá aqui. Entendi o que ela quer dizer. Através da ação do Espírito Santo, só é a ação dele mesmo para a gente ter o discernimento dele, não é isso? Obrigado pela participação. Ésteras também diz aqui: a paz, pastor Eliel, creio que para discernir quando é Deus e quando não é só se partirmos pelo princípio de Deus e também que também é Espírito. Então, além da maturidade, precisamos pedir ao próprio Deus para nos dar o discernimento do Espírito, não só para identificar quando é o Espírito maligno, mas para entender quando é Deus agindo ou falando. A proximidade e intimidade com Deus é essencial para tal discernimento e ele não dirá nada diferente do que está escrito na sua palavra. Sabe o que lembrei aqui agora, pastor Arão, já que nós estamos falando aqui dessa complexidade, do apóstolo Paulo, quando ia ter que pregar e aí o Espírito não deixou ele pregar.
Você imagina se é outro cara. O cara foi chamado para isso, o cara tava pagando um preço para isso, o cara foi levantado para pregar e disse, você não vai. Não, isso é o diabo. Esse é o diabo, não vai me parar. Olha que negócio que nós estamos discutindo aqui, pastor Arão. É por isso, pastor Eliel, que eu falo da clareza de Deus. Por isso que eu falo da clareza de Deus. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisinha aqui. Se tem um lugar que é melhor ficar quieto e só ouvir, é aqui na mesa desse debate. Porque a gente ouve coisa maravilhosa aqui. Então, louvo a Deus por estar aqui. É por isso que eu falo da clareza de Deus. A gente só sabe de Deus aquilo que Ele se revela a nós. Se Ele não se revelar a nós, nós não vamos saber. Nenhum sabido, nenhum entendido vai conseguir entender patafina nenhuma se o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor, não aclarear para nós. Aí entra também uma questão de humildade. Não adianta o meu saber, minha condição teológica, você não vai saber nada. Deus é que vai revelar a você. Pois bem, nós falamos de Samuel e de Elias. Nenhum dos dois tinham o que nós temos hoje. A palavra revelada. Correto? E eu quero também adiantar aqui e falar uma coisa muito importante, que é essa questão de Deus falar ou o diabo falar. Olha, eu sei que vai escandalizar muita gente, Eliel, mas 90% de profecia que se ouve dentro de igreja é balela. 90%, isso para não falar 99%. Assim como também 90% de manifestação demoníaca. Eu não sei como cai tanto demônio esse o cara abre a igreja para fazer um culto a Deus e vira uma sessão espírita aquele negócio. Então 90% daqueles demônios ali, você vê que cai um copo d'água em cima dele, tá gelada essa água, que demônio é esse? Então 90% de manifestação demoníaca, de profecia, balela, conversa fiada. E o mestre pastor Paulo Afonso Generoso falou sobre a questão das coisas naturais, é muito importante. Eu prego uma mensagem com base em Mateus 16, 18, quando Jesus diz para Pedro, puleades catisculsum sim, eclésia, o portão do reino dos mortos não prevalecerão contra a minha igreja. E eu falo exatamente sobre isso. Normalmente as pessoas ficam esperando do reino dos mortos, do inferno, para matar a igreja, ficam esperando vir um demônio lá do portão do inferno. Não. O diabo vai tentar matar o crente com coisas naturais. É um desemprego, é uma enfermidade, é uma tribulação no casamento, coisas naturais. E a gente fica esperando sempre coisa sobrenatural. O crente, ele olha muito para cima e tudo é Deus, é Deus, é Deus. Alguém disse, tem pessoas que pensam tanto no céu que para mais nada serve aqui na terra. Ele aqui na terra não serve para mais nada, porque ele é só céu ou inferno. Então, Eliel, de modo que nós não podemos prescindir, abdicar, abrir mão da palavra de Deus. Se a gente for atrás desse negócio de Deus, deixar a palavra de lado, for atrás desse negócio, Deus está falando aqui, Deus está falando ali, sabe o que vai acontecer? Hoje Deus vai falar de uma forma nesse lugar. Amanhã já está falando de outra forma. Depois está falando de outra forma. Aqui falou assim, acolá falou de outra forma. Vamos ficar com a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Não é? A palavra de Deus, ela não mente, ela não erra. Então, se nós estivermos baseados na palavra de Deus, nós chegaremos a bom termo. Tá aí. O texto que eu usei aqui agora para passar para o pastor Arão está em Atos 16, de 6 a 10, não é? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentaram ir para a Betínia, mas o Espírito do Senhor Jesus não deixou, não permitiu. Só para a gente colocar aqui, só para a gente trazer aqui a base, né, do que a gente está falando. Eu já falei outro dia que Deus também coloca impedimento. Não é? Pois é, e aí você imagina só, se você não imagina o apóstolo Paulo, né? Mas como é que é isso? Que parada, eu fui chamado para isso, eu estou pagando um preço terrível para isso, aí se levanta uma voz dizendo que eu não vou fazer algo para qual eu fui chamado. Olha que negócio, né, pastor Eziel? Uma porta se fechou, nós temos que prestar atenção quem foi que fechou essa porta. Eu não posso simplesmente dizer assim, o inimigo está impedindo. Não, quem foi que fechou? Eu vi que a porta se fechou. Paulo fala assim, esse mesmo Paulo, Deus
abriu a porta da palavra. Então ele foi para um lugar onde Deus abriu a porta da palavra. Quando a porta se fechou, ele não entendeu. Então não vou questionar. Daqui a pouco ele entendeu que era o Espírito Santo. Na verdade, ele usa o Espírito de Jesus, é o termo que ele usa, o impediu de ir para tal lugar. É porque Deus tinha uma obra específica, e isso é muito interessante. E eu gostaria muito, eu estou aqui com o coração ardendo, de contar o meu testemunho rapidamente, de como eu entendi a voz de Deus. No ano de 2001, eu estava completando 34 anos de idade, e eu me assustei não com a idade, eu me assustei com o tempo que estava passando muito rápido, muito rápido. Falei, gente, um dia desse eu tinha 20 anos de idade, já se passaram 14 anos. Falei, meu Deus, é hora de eu fazer alguma coisa a mais para o Senhor. E eu percebi que Deus estava me incomodando. Eu já tinha recebido algumas palavras que eu sabia que era da parte de Deus, que eu ia ser pastor de igreja. Mas eu não vou simplesmente forçar uma situação, porque supostamente Deus tem um plano na minha vida pastoral. Mas eu estava aquilo pensando. Aí, pastor Liel, eu continuei pensando no meu coração, sem saber que era Deus começando a agir. Aí, quando eu fui para casa, estava sozinho, liguei a Rádio Melodia, e daqui a pouco surgiu um hino. Digo aqui algumas frases desse hino. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz o que determinou no seu coração. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Aí terminou assim, perfeita é a vontade do Senhor. Eu caí no chão, literalmente, chorei muito, entendendo que Deus está me direcionando para abrir um trabalho em Queimados. Eu era pastor de uma igreja local em Nova Iguaçu. O que eu fiz? Conversar com o meu pastor presidente. Ele falou, Zé, pode abrir a filial em Queimados, eu te dou todo o apoio. Hoje nós somos igreja, já teve a emancipação, mas com o aval do meu pastor. E tudo começou, Deus falando. Então aí vem a clareza de Deus, porque eu entendo que Deus fala de uma forma individualizada. Se você tiver aquilo que o bispo Davi Galberto falou, a sua vida focada em Deus, tudo que ele fizer, mesmo que seja te engrandecer, como ele fez com Abraão, engrandecerei o seu nome. Mas com qual objetivo? Para a glória dele. Isaías 42:8 vai dizer, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outrem, e nem a minha honra a imagem de escultura. Quando eu entendo que o que Deus quiser fazer comigo, seja ser um grande empresário, um pastor na televisão, um grande locutor, qualquer coisa que Deus queira fazer comigo, tem que saber se o foco está nele, a glória vai ser dele, para que ele seja exaltado. Eu quero mandar aqui também um recado abençoado de Deus para esta ouvinte que falou com a gente sobre ser muito ansiosa e não consegue entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus está focada nesse momento de ansiedade, justamente isso. Jesus falou para a gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que está dificultando essa nossa ouvinte entender a vontade de Deus é que não conseguiu vencer a ansiedade. E quando é que eu consigo, pelo menos, começar a vencer a ansiedade? Lançando toda nos braços de Deus. Então entenda isso. Largue a sua ansiedade. Naquele dia que Deus falou comigo, eu percebi claramente com as coisas naturais, com o hino que eu ouvi na rádio, confirmando que estava no meu pensamento, foi clareado aquilo que eu percebi que era a vontade de Deus. 17 anos se passaram e aquilo que Deus falou se cumpriu. E para a glória de Deus, hoje nós temos a DEC, você já foi lá algumas vezes, e entendemos que lá, através de uma maturidade, o Senhor faz o que Ele quer, quando quer, e nós não somos nada, 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 nada. A grandeza do homem está em reconhecer que Deus é grande, e nós vamos entender que a maturidade, ela foi acrescida. Então, quando Deus está agindo, quando nós percebemos que realmente o que estamos fazendo é para a honra e para a glória do seu nome. Tá aí. Jorge de Bicas, que eu entendo que a maturidade está no entendimento da palavra. Eu tive experiências na minha vida, Deus age quando Ele quer,
quando ele quer ver que somos merecedores. Obrigado pela participação. E aí, Bispo Davi, deixa eu entrar aqui também, já que nós estamos falando aqui quando é Deus agindo, ruim quando também entra pelo campo dos sonhos, né? E aí a gente cria uma dificuldade que a gente acha que já não é mais sonho, já é revelação, e a gente não sabe o que é sonho, o que é revelação, e aí já começa a pautar a vida exatamente por essa questão. Como é que é isso, hein, Bispo? Que confusão é essa? E às vezes não é sonho nem revelação, é pesadelo, né? A pessoa dorme de barriga cheia e acha que Deus falou alguma coisa para ele. Então, são esses crentes sensitivos, esses crentes... Paulo vai chamar esses crentes lá em 1 Coríntios 2 de naturais. São as pessoas que vivem pelas suas sensações, por sinais humanos, por sinais naturais. E nós temos que ser homens e mulheres espirituais, que são guiados pelo Espírito Santo. Então, isso é um perigo. O distanciamento da palavra de Deus, ou seja, o distanciamento das coisas verdadeiramente espirituais, vai nos aproximar dessas experiências. A experiência tem que ser resultado da palavra, e não a palavra resultado da experiência. A experiência, ela precisa confirmar a palavra. Que, aliás, Bispo, desculpa, isso, só para pontuar aqui, existe uma grande força hoje do experiencialismo, né? Isso muitas vezes vale muito mais do que a palavra que é nosso livro de regra, fé e prática, não? E muitas experiências que estão completamente fora do que a palavra diz. Experiências que não corroboram em nada com a palavra. E isso é tido como verdade, é tido como que está aí esse monte de gente sendo líder, sendo mestre, sendo considerados mestres, e uma multidão os seguindo porque se valem de experiência. Então, eu quero aqui concluir as minhas palavras falando desses crivos. Primeiro crivo é a palavra de Deus. Fundamentação bíblica, Josué 1. Deus vai dizer a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, mas não te apartes da tua boca o livro dessa lei. E é o livro dessa lei na tua boca e na tua prática que te fará ter sucesso em tudo que você fizer. Não é? Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, como já falamos, o pastor Ziel também disse, o apóstolo Pedro vai dizer lá, se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence o poder e a glória para sempre. O terceiro crivo que eu considero importantíssimo é quando Deus age para que através de nós alguém seja beneficiado. Deus nunca age para o meu próprio ego, Deus nunca age para o meu próprio eu. Eu sempre digo, Deus nunca age para mim, Ele age através de mim. Tudo que Deus faz em mim, Ele faz para que isso seja benefício para alguém. Estava lá o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele pensava que era para ele, não era para ele. Era para alimentar uma multidão. Então, Deus sempre vai agir através de nós para que alguém seja beneficiado. E, finalmente, eu acho que o crivo final, para que a gente discirna bem se Deus está agindo, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é Deus em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí ele vai dizer uma coisa importantíssima que está ali e às vezes passa desapercebido. Ele vai dizer assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então as coisas que a gente acha que são inacessíveis, elas são acessíveis a nós. Através de quem? Através do Espírito Santo. Pesquisa do dia. Pois é. Estamos terminando a aula de hoje, hein? Aliás, que aula, hein, ó? Te contar, meu amigo. Bom, você já tem maturidade cristã para saber quando é Deus agindo e quando não é. Estamos terminando aqui o nosso debate com 68% dizendo que sim, 32% dizendo que não. Muito obrigado a você que pode participar. 100% ouviu o nosso debate hoje aqui, mais uma vez, começando bem demais o nosso debate. O debate aqui da nossa melodia, começando aí mais uma semana aí para a glória de Deus. E eu quero agradecer por esta mesa que você formou para a gente discutir este assunto. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo.
a Avenida Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, São Gonçalo, que vai estar com a gente logo mais no novo encontro aqui na Melodia no Cristo em Casa às 10 da noite. Obrigado, pastor Paulo Afonso. Eliel, eu que agradeço, e se você me permitir, eu queria fazer um agradecimento geral a todos os meus colegas pastores, amigos do Face, pela força que me deram nesta semana, nesse dia difícil, essa semana difícil que eu enfrentei. E o milagre de Deus veio de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. E eu acredito que foi fantástico o que aconteceu comigo na sexta-feira, ao final da noite, entre 9 e 10 da noite. Quando o alívio de Deus veio sobre a minha vida, de uma forma sobrenatural. Agradeço a todos os meus amigos do Face, todos que mandaram. Gente da Bélgica, Estados Unidos, da Índia, todos os colegas, agradecer. E mandar, se você me permitir, um alô pro Lima, que está ligado sempre na Rádio Melodia, Legal. lá de Trindade, São Gonçalo. E dizer por último que nem todas as vezes a gente fica imaginando que Deus tem que decidir pela gente. Deus não vai decidir, Deus vai deixar a gente decidir. E foi isso que eu ouvi para hoje ser pastor de Betel. Tive que largar 23 anos de empresa e eu não tinha certeza se deveria fazer aquilo. Aí um pastor disse para mim: Paulo, nem sempre Deus vai te orientar a decidir, Deus vai deixar você decidir. E eu tomei a decisão e eu não preciso provar para mais ninguém que foi da vontade de Deus. É verdade. Muito bom, verdade. Meu querido pastor Arão Vitorino, da Assembleia de Deus, Ministério Graça em Tribobó, na rua Cássio Raposo 77, Tribobó, São Gonçalo. Obrigado, meu pastor querido. O agradecimento é todo meu, pastor Eliel, e eu quero convidar o pessoal aqui de São Gonçalo para estar comigo na quinta-feira da vitória no Ministério Graça de Tribobó, ok? E quero deixar para você o seguinte: não se preocupe com o que Deus tem a dizer, se preocupe com o que Ele já disse. O que Ele já disse está na palavra. Tá aí. Pastor Osiel Nascimento, Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, a Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. Obrigado, meu pastor. O povo lá da Alemanha, manda um abraço pra você lá, que tá ouvindo pela internet. E a doutora Eni Peniche tá lá com a gente, lá na Alemanha. Legal, manda né? um abraço pra você. Eu tô com saudade daquele povo da Melodia, aqueles debates. Manda um abraço pros debatedores, pro pastor Liel, que eu amo muito. Então que Deus abençoe a todos nós. E hoje à noite nós temos culto dos homens lá na igreja, uma bênção. Quem puder, compareça para a glória de Deus, vai ser um prazer recebê-los. Maravilha, Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca 3606, Padre Miguel. Obrigado, meu bispo. Eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade de estar aqui, aprendendo com esses mestres, com esses amigos que eu quero dar um testemunho aqui, que são homens que vivem o que falam e falam o que vivem. Tem muita gente aí que vive numa dissonância entre aquilo que falam e vive. Então, eu quero dar esse testemunho público. Você que está ouvindo aqui o debate, pode ouvir e seguir, porque são homens de Deus. Eu tenho uma honra em poder participar desse debate. Maravilha, a honra é nossa, meu bispo. Obrigado, gente. Tem aí a Débora Lira comandando a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Você que nos acompanhou aí através do Facebook da rádio, nosso muito obrigado a você. Agradecer a Luciane Severo, o Anderson Sarlo no comando, então, aqui de todas essas imagens aqui do nosso Facebook. Deus te abençoe. Valeu, gente. Um grande abraço. Boa segunda, boa tarde. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas.
Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199,00 por apenas R$ 99,00. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.